Muito bem, galera, aqui é o Henrique. A gente vai continuar com as questões de cálculo vetorial aplicado. Logo terminar de matar essa primeira lista para a gente seguir para a segunda, triedra de Frenet e outras características importantes sobre curvas, né? Então vamos lá, na primeira lista ainda, né? Aliás, na primeira parte da lista 2 aí. No problema 14, como a gente comentou na última vez, basicamente o que a gente vai ter que fazer é usar a regra da cadeia, né? E aí você tem que olhar especificamente para essa composta, porque quando você olha para alfa de φ de t, se você tem a φ, uma função que vem de um subconjunto J da reta no conjunto I, né? Também dos reais. Essa função eu tenho que garantir que ela seja pelo menos sobrejetiva, não posso deixar de garantir que ela seja pelo menos sobrejetiva, né? E a minha alfa vindo de I em Rn uma curva, né? Então você sabe que alfa bola φ é uma função que vai de em Rn, né? Aliás, alfa de φ é uma função que vai de J em Rn, né? Só para corrigir isso aqui, alfa de φ é uma função que vai de J em Rn, onde para cada t em J você associa um vetor alfa de φ de t, né? Se alfa e φ forem diferenciáveis, então se mais, né? Além disso, antes de fazer a questão, além disso, se alfa de t puder ser descrito em termos das funções coordenadas como sendo alfa 1 de t, alfa 2 de t, etc. Alfa n de t, né? Onde cada alfa i é uma função de I na reta, certo? Então nós temos que alfa de φ de t pode ser escrito como sendo alfa 1 de φ de t, alfa 2 de φ de t, etc. alfa n de φ de t, ou seja, você escreve essa composta em termos das funções coordenadas, né? Porque na prática cada uma dessas funções coordenadas é uma função do subconjunto do domínio da curva nos reais, certo? Por isso que faz sentido você falar na regra da cadeia, né? Então, quem é que vai ser de fato, quem é que vai ser, supondo alfa e φ diferenciáveis, né, em I e J respectivamente. Então, se alfa é diferenciável em I, e aqui a gente ganha de cara que alfa i é diferenciável em I para todo I, né? Para todo izinho variando de 1 a n, né? Certo? E a nossa φ for diferenciável em J, então, de fato, nós vamos ter que a derivada de alfa de φ de t por definição, né? Na verdade acaba sendo uma consequência, né? A derivada de cada alfa i aplicado em φ de t. Então vai ser alfa 1 de φ de t derivada, alfa 2
de φ de t derivada, e assim sucessivamente até alfa n de φ de t derivada, ok? E é exatamente esse fato aqui que nós vamos utilizar, né? É exatamente por isso que nós vamos ter que alfa de φ de t derivada tem que ser derivada de fora aplicada na de dentro. Então você tem alfa 1' de φ de t, aqui é real, né? Vezes φ' de t. Da mesma forma aqui vai ser alfa 2' aplicada em φ de t, vezes φ' de t, etc. Alfa n' aplicado em φ de t, vezes φ' de t. Como esse φ' é um número real, né? Φ' de t é real para todo t em j. Φ' de t é um número real para todo t em j. Isso significa que você pode tirar esse escalar de dentro do vetor. E aí você vai ter que alfa de φ de t derivada, né? Você pode pensar na regra da cadeia dessa forma. É alfa 1' aplicado em φ de t, alfa 2' aplicado em φ de t, alfa n' aplicado em φ de t. Então você tem alfa 1' aplicado em φ de t, alfa 2' aplicado em φ de t, etc. Alfa n' aplicado em φ de t, vezes o vetor, vezes o escalar, né? Φ' de t, certo? Só que esse cara aqui é justamente alfa' aplicado em φ de t, né? Então você tem que isso é, então alfa de φ de t derivada é justamente alfa' aplicada em φ de t, vezes, porque aqui φ' de t é um escalar, φ' de t, né? Ok? Então, a regra da cadeia vale aqui, certo? Então, de toda forma, para cá basta você usar a regra da cadeia mesmo, como ela era, ou melhor, um análogo da regra da cadeia para curvas, né? Ela se dá basicamente como uma extensão do conceito da regra da cadeia para números reais, né? Vamos fazer dois itens aqui, vamos, sei lá, vamos fazer o item A e vamos fazer o item E. O item D, desculpa, item E, viagem. Então vamos lá, vamos olhar aqui o item A, por exemplo. Então, vamos lá, observe o seguinte, né? Então observe que, vamos lá, alfa de t, t2, 2t e 4, e φ de t é elevado a t. Alfa de t, eu sempre esqueço. T2, 2t, 4. T2, 2t, 4. E φ de t é elevado a t. Observe que tanto alfa como φ são diferenciáveis em R, né? Todos os reais são diferenciáveis na reta toda. Então você não tem problema com relação a ficar tomando lugares onde elas seriam diferenciáveis, né? Em todo R. Então vamos lá. Nessa praia, quem é que vai ser a alfa', então, né? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar a alfa'. Alfa' de t, 2t, 2 e 0.
Então quem é que é alfa de φ de t? Alfa' de φ de t, né? Alfa' de φ de t tem que ser alfa' aplicado em φ de t. Você vai ter 2φ de t, que é 2e elevado a t. O 2 é constante, não mexe, e o 0 também. E quem é que é o φ' de t? E como? Φ' de t é o próprio e elevado a t, porque a derivada exponencial é ela mesma. Nós temos que alfa de φ de t derivada é igual a alfa' aplicada em φ de t vezes φ' de t, né? Ou seja, isso aqui vai ser e elevado a t vezes o vetor 2e elevado a t, 2 e 0, né? Ou seja, isso aqui vai ser o vetor cujas coordenadas são 2e elevado a 2t, 2e elevado a t, 0. Tranquilo quando você utiliza a regra da cadeia. Certo? Para o item D, você vai fazer a mesma coisa, só que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade nas derivadas, né? Vamos lá, vamos ver as derivadas lá do item D. Isso também, nada que não possa ser pesquisado ou feito por vocês, certo? Tranquilo, certo? No item D, o que a gente tem? Nós temos que a alfa de t é dada por 3 elevado a t e arco tangente de t. Três elevado a t, arco tangente t, e a φ de t é seno de t, se não me falha a memória. Deixa eu conferir lá em cima, acho que é seno de t. Exatamente. Então vamos lá. Vamos ver aqui, né? Primeira coisa. Nós temos que alfa' de t aqui vai ser a derivada exponencial de base A maior que 1, né? Aliás, base A maior que 1. Então aqui vai ser ln de 3 elevado a t. Tem isso aqui. E a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais t2. Vocês lembram? Então tá aqui o alfa'. E a φ de t, aliás, a φ' de t, cosseno de t. Então, quando você aplica isso na função, né, portanto, vou fazer ali embaixo para poder fazer as contas aqui. Portanto, quem é que vai ser alfa de φ de t derivada nesse caso, né? A gente sabe que isso aqui é, por definição, alfa' aplicada em φ de t vezes a escalar φ' de t. Quem é esse primeiro vetor? Alfa' de φ de t. Então vai ser, ó, ln de 3 elevado a t aplicado em cosseno de t. Então essa primeira entrada vai ser ln de 3 elevado ao cosseno de t. Aliás, 3 elevado a seno de t, porque não é aplicado em φ, é aplicado em φ, desculpa. Vou até corrigir o item A, ver se eu fiz isso, né? Alfa' aplicada em φ de t, não é alfa' aplicada em φ de t, é alfa' aplicada em φ. Então, ln de 3 elevado a seno de t, 1 sobre 1 mais seno ao quadrado de t, vezes o vetor φ' de t, que é o cosseno de t, beleza? Então, nós vamos ter que alfa de φ de t derivada é o vetor
cujas entradas são ln de 3 cosseno t 3 elevado ao seno de t, aliás, não, tá logo direto, cosseno t sobre 1 mais seno quadrado de t. Se você quiser mexer, colocar, sei lá, escrever o cosseno, escrever o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado, talvez você ache secante. Estou vendo aqui, muito provavelmente você acha secante. Porque isso aqui é 1 menos cosseno ao quadrado, menos secante, na verdade, né? Se você for escrever esse cara. Ó, só abrir um parêntese aqui embaixo para vocês verem o que eu estou pensando. Você pega aqui, por exemplo, cosseno t sobre 1 mais seno t, seno quadrado de t. Isso aqui é cosseno t, não, vai dar 2, né? Não é 1, é 2. Não mexe não. Deixa aí. Cosseno t sobre 1 mais 1 menos cosseno quadrado de t. E aí isso aqui seria cosseno t sobre 2 menos cosseno ao quadrado de t. Não chega a lugar nenhum, deixa do jeito que está mesmo. Vamos mexer no que não funciona não, né? Vamos mexer no que não funciona, vamos deixar do jeito que está. Se funcionasse a gente fazer alguma coisa, mas não funciona, deixa assim mesmo para evitar qualquer tipo de constrangimento. Salve o item A, se eu não errei nessa colocação aqui. Filinha de alfa de t, isso aplicado em φ de t, não tá certo mesmo, beleza, não errei aqui não, foi só ali na hora de fazer aquela conta que eu ia cometendo esse equívoco. Beleza? Então os outros são da mesma forma, você não tem muito o que fazer não. Usou esse fato, né, da regra da cadeia, obviamente você tem que supor que a alfa e a φ são diferenciáveis dentro dos seus domínios, garantir que essa φ, para composta existir, tem que garantir que essa φ seja pelo menos sobrejetiva, porque senão a composta não faz sentido, né? Ok. Nessa 15, essa 15 ela é igual, acho que é o problema 3, né? Ou é o problema 2 de encontrar a reta tangente aqui. Só um minuto que a gente vê já qual deles é, na verdade. Eu acho que é o problema, tá aqui, é igual ao problema 2, é idêntico ao problema 2 essa fina. Essa 16 aqui. Tá aqui, esse aqui eu vou deixar para vocês. Isso aqui só comentar. Essa é idêntica ao problema 2. Certo? Então o que eu tenho que usar? Eu tenho que usar que quem é que é a equação da reta tangente? Que é a equação da reta tangente ao traço da minha curva em t0 vai ser quem? Vai ser x igual ao alfa de t0 mais lambda vezes alfa' de t0, onde esse lambda é um número real, variando de menos infinito a mais infinito. Para cada lambda real você tem um ponto que pertence a essa reta, né? E você fazendo ele variar, você vai lá ter a reta tangente no ponto t0. Se você variou t0, você fatalmente tem também, para cada t você tem a equação da reta tangente, né? Obviamente uma condição suficiente para que essa equação seja possível, para que essa reta tangente seja traçável, é que essa derivada exista, né? Se a curva não for, por exemplo, se a curva não for regular, se existir um ponto para o qual a alfa' não exista, não é possível você traçar a tangente naquele ponto específico, né? Ok? Então vocês olham aí, idêntico ao problema 2, a gente falou de muito disso no problema 2, certo? Você usa isso, alfa t0, derivou, achou a função, achou o vetor, tá aqui os pontos, você tem S, então tem muito o que fazer, deixar aí para vocês. Qualquer dúvida a gente pode sanar aí por e-mail, vocês mandam mensagem, a gente vê, tá?
Nesse problema 16 eu queria fazer uma correção aqui, ó. Tem um erro de digitação aqui, que não é cosseno de t, tá? Cosseno de 2t. Deixa eu apagar aqui. Cosseno de 2t, certo? Conferir lá, eu acabei digitando errado aqui, acho que não. Digitação do TEC, acabei esquecendo 2. Então, muito bem. Seja alfa de t essa curva, né? Então mostre que a norma de alfa de t é constante e conclua que alfa de t e alfa' de t são ortogonais. Em seguida, calcule alfa' de t e verifique que ele é ortogonal a alfa de t. Bem, de um modo geral, vamos logo provar o seguinte: se a norma é constante, então eles são ortogonais. Certo? Vamos provar isso, porque aí a gente fica sem precisar necessariamente garantir que isso é verdade para essa curva, né? Mas se alfa de t, se a norma de alfa de t é constante para todo t, então esse cara obrigatoriamente ele e o tangente são ortogonais, né? Muito bem. Vamos ver isso aqui. Vou fazer para uma curva qualquer logo, né? Muito bem, vamos ver o seguinte. O que a gente sabe? Vamos ver esse fato, né? Se eu pegar alfa de em Rn e um subconjunto da reta em Rn diferenciável, pelo menos uma vez diferenciável, com norma de alfa igual a um certo k, onde esse k é um número real, né? Então, alfa de t é perpendicular a alfa' de t para todo t em I. Vou provar logo isso, né? Prova. O que a gente sabe? Se a f é diferenciável, nós vimos lá pelo problema 1 que eu posso definir, né? Eu posso definir uma função dessa, posso definir a função real f de t igual a alfa de t interno com alfa de t, ou alfa de t escalar com alfa de t, né? E mais, a gente provou que essa função é diferenciável e, além de ser diferenciável, essa derivada se comporta de uma determinada maneira com relação às derivadas da curva. Nós vimos isso, foi lá no problema 3, no problema 4. Problema 4, para ser mais preciso, né? Então, nós sabemos que... Primeiro, a gente sabemos algumas coisas, né? Eu vou escrever em notação de produto escalar para não escrever em notação de produto interno, tá? A gente sabe que por um lado, k ao quadrado é justamente a norma de alfa de t ao quadrado, que pode ser escrito como sendo alfa de t escalar com alfa de t. Pode ser escrito dessa forma, né? Igual a uma certa f de t, onde essa f é uma função de I em R diferenciável, né? Ou seja, isso aqui é constante, né? De um modo geral. Quando eu derivar isso aqui em relação a t, então a derivada de alfa de t escalar com alfa de t vai ser igual à derivada de k ao quadrado e pelo lado esquerdo
é 2 alfa' de t escalar com alfa de t. Deixa eu ver lá, né? Vou fazer mais devagar. Isso aqui por um lado vai ser alfa' de t escalar com alfa de t mais alfa de t escalar com alfa' de t. E por outro lado isso é zero porque o k é constante, né? Ou seja, na prática você tem que 2 alfa' de t escalar alfa de t é zero. Ou seja, alfa' de t escalar alfa de t é zero. E nós sabemos que dois vetores possuem produto interno nulo se e somente se eles forem ortogonais. Isso significa que alfa' de t é perpendicular ou ortogonal a alfa de t, como a gente queria demonstrar, né? Então não interessa quem seja o vetor. Se a norma do vetor posição é constante, então o vetor posição é perpendicular ao vetor velocidade. Você não tem, tranquilamente você prova isso, né? Usando o fato dessa derivada que a gente construiu no problema 4. Então agora vamos lá. Beleza, vamos mostrar aqui. Vou mostrar agora que a norma do nosso alfa de t é constante. Então, dado alfa como enunciado, dado alfa de t igual a seno de 2t cosseno t, seno de 2t cosseno t, seno de 2t seno t cosseno de 2t, observe o seguinte. Vamos lá. Então vamos ter que a norma, eu não vou olhar só para não, vou olhar para a norma ao quadrado. Porque se a norma ao quadrado for constante, a norma vai ser constante, né? Então quem é que vai ser a norma de alfa de t ao quadrado vai ser igual seno de 2t cosseno t quadrado, seno de 2t seno t quadrado mais cosseno ao quadrado de 2t. Aqui eu posso colocar o seno de 2t quadrado em evidência, né? Então isso aqui pode ser igual Então vamos lá, isso aqui vai ser seno ao quadrado de 2t, que fica em evidência, e aqui dentro vai ficar cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de 2t. Esse trem aqui dá 1. E aqui você vai ter seno ao quadrado de 2t mais cosseno ao quadrado de 2t, que também dá 1, né? Pronto. Então isso aqui tudo dá constante igual a 1. Certo? Então você tem que a norma de alfa de t, a norma de alfa de t ao quadrado é 1, logo a norma de alfa de t é 1. Cuidado para não colocar mais ou menos 1, porque a norma é sempre uma quantidade positiva, então não pode ser menos 1. Certo? Beleza, provamos que é constante. Agora vamos provar que alfa e alfa' são ortogonais. Então, na verdade, esse fato aqui de cima já garante que eles têm que ser ortogonais, né? Porque a norma é constante. Se a norma é constante, eles são ortogonais. Vamos supor que você não acredite no que está escrito lá em cima. Suponhamos
que você não acredite no fato provado lá em cima, né? Suponhamos que você não acredite no fato mostrado acima. Então vamos lá. Sabe que quem é que é alfa de t nesse caso, né? Cadê? Seno de 2t cosseno t. Meu Deus, espera só um minuto, galera. Deixa eu jogar um sangue aqui pro dedo. Você vai ter seno de 2t cosseno t, seno de 2t seno t, cosseno de 2t. Então você vai derivar esse trem aí. Vai fazer o produto escalar com alfa de t, fazer umas continhas, mostrar que isso dá zero. Não tem nem para onde correr, né? Vai ter que dar zero. Vamos lá. Então a gente tem alfa de t igual a seno de 2t cosseno, seno de 2t cosseno t, seno de 2t seno t, cosseno de 2t. Quem é que é o alfa linha de t nesse caso? Vamos lá. Tem que derivar da primeira vez a segunda. 2 cosseno de 2t cosseno t. Só um minuto. Vamos lá. 2 cosseno de 2t cosseno t menos seno de 2t seno t. Né? Deriva a primeira vezes a segunda. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é menos seno. Repete a primeira, né? Da mesma forma aqui, né? Vamos ter 2 cosseno de 2t seno t mais seno de 2t cosseno t menos 2 seno de 2t. Fazer o produto escalar. Então vamos lá. Fazendo alfa de t escalar com a alfa linha de t, o que é que nós vamos ter? Tá pau, meu dedo tá um minutinho. Então vamos lá, fazendo alfa t escalar com a alfa linha de t aqui vai ser muita conta, viu? Vamos lá. Já tome conta. Então, alfa de t escalar com a alfa linha de t vai ser... Está tremido aqui. Então, vamos lá. Seno de 2t vai ser, ó, 2 seno de 2t cosseno de 2t cosseno ao quadrado de t. Pronto. Vocês conseguem ver, ó? Cosseno ao quadrado, seno de 2t, cosseno de 2t, o 2. Mais. Mais não, menos, que tem a outra coordenada lá, desculpa. Espera aí agora. Menos seno de 2t ao quadrado, seno de t cosseno t. Seno ao quadrado de 2t, seno t cosseno t. Pronto. Opa. Mais. Vamos lá. Segunda entrada. 2 seno t cosseno t. 2 seno 2t cosseno 2t. 2 seno 2t
cosseno de 2t, seno ao quadrado de t, agora para essa coordenada, seno ao quadrado de 2t, seno t, cosseno t. Fazendo a outra linha aqui, não vai caber tudo não. Mas ficou 2 seno de 2t cosseno de 2t seno ao quadrado de t mais esse seno ao quadrado de 2t seno t cosseno t. Beleza, vamos lá. Agora vamos para a terceira entrada. Isso aqui é menos 2 seno 2t cosseno 2t. Menos 2 seno 2t cosseno 2t. Eu te peço então volta. Agora vamos lá. Usar o vermelho. Preto, vermelho e branco é o ferrão. Ferrão do coração do meu povão. Grande tubarão da barra. Esse cara morre com esse. Aqui eu vou colocar esses dois em evidência. Cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado. Aí eu coloco isso em evidência com isso. Ó. Quando você colocar isso em evidência, vai sobrar o seguinte. Vai sobrar 2 seno de 2t cosseno de 2t, que multiplica seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, menos 2 seno de 2t cosseno de 2t. Certo? E aí você vai ter que alfa de t escalar com alfa' de t vai ser o resultado daquela soma ali. De novo. Isso aqui dá 1. E aí o que você vai ter? 2 seno de 2t cosseno de 2t menos 2 seno de t cosseno de 2t. Isso aqui dá quanto? 0 boi. Ou seja, a alfa de t de fato é perpendicular à alfa' de t. Como eu disse, não precisaria ser feito, porque esse fato aqui em cima já garante que se você tem uma curva onde a norma do vetor posição é constante, então o vetor posição e o vetor velocidade são de fato ortogonais ou perpendiculares, né? Mas a gente fez a conta para esse caso especificamente para garantir que isso realmente dava 0. Então, de fato, dá 0. Pronto. Ok. Para o 17 a gente já fez alguns problemas nesse sentido. Deixa eu ver qual foi o problema que a gente falou sobre comprimento de arco. Com a derivada, o limite. Foi o problema 6, tá aqui. Não sei se são os problemas com comprimento de arco, né? Então o problema 17 é idêntico ao problema 6. Pronto. Isso aqui é idêntico ao problema 6. A gente não tem problema com relação a isso, né? Calcular a integral, a gente sabe, comprimento de arco vai ser dentro do intervalo compacto, vai ser integral de A a B da norma do alfa' de t dt, certo? Vamos por 18. 18, você tem essa curva específica e ele quer que você calcule o comprimento de arco como função de t, né? É justamente para você poder obter o que a gente chama de parâmetro comprimento de arco, né? E aí encontrar
Em vez de encontrar o S como função de t, nós vamos provar que essa função é de fato inversível e nós vamos encontrar o t como parâmetro de S e reparametrizar essa curva por esse parâmetro S, por esse parâmetro t de S, com t dependendo de S agora, né? Essa é chamada uma reparametrização pelo comprimento de arco. E aí, se vocês observaram as notas de aula, o finalzinho da nota de aula, da aula 5, acho que não me falha a memória, vocês vão ver que existe um fato interessante sobre curvas que são parametrizadas pelo comprimento de arco, né? O vetor velocidade tem sempre norma constante igual a 1. Então, isso é muito importante e é fundamental porque é o que vai fundamentar a teoria do estudo do triângulo de Fresnel. Lá nós vamos olhar curvas parametrizadas pelo comprimento de arco e nós vimos que existem curvas regulares são sempre parametrizáveis são sempre reparametrizáveis pelo comprimento de arco. Então você pode considerar uma curva regular a menos de uma reparametrização do comprimento de arco, ela sempre tendo vetor velocidade constante igual a 1, certo? Isso facilita muito o trabalho. Bem, então voltando aqui para o problema 18, o que é que nós vamos ter aqui? No item A, quem é que é alfa' de t? Alfa' de t vai ser o vetor cujas entradas são 3, 4, 2. Ó. Uma garapa, né? 3 funções afins, né? Como funções coordenadas. Então, 3, 4, 2. Norma de alfa' de t é constante aqui. Ó. Então, a norma de alfa' de t é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vale raiz de 9 mais 16, 25 mais 4, 29. Pronto. Fechamos aqui. A norma de alfa' de t é raiz de 29. Então, quando você tomar seja S de t, a função dada como sendo a integral de 0 a t, a norma de alfa' de u du. Só mudei o nome da variável dentro da integral para poder integrar de 0 a t, né? Então, a gente sabe que quando você olhar isso aqui, isso aqui na verdade vai ser raiz de 29 u. Opa, desculpa. Isso implica que S de t vai ser raiz de 29u restrito de 0 a t. Ou seja, isso aqui vai ser raiz de 29t, né? Isso é um artifício que é muito utilizado lá. Então, S raiz de 29t, isso implica que t é igual a S sobre a raiz de 29. Isso é invertível, não tem problema. Isso aqui é uma função até mais simples que uma função afim, uma função linear. Toda função linear é uma objeção da reta na reta. Você não tem muito problema com relação a isso, né? Então, totalmente invertível. Então, quem é que é t? É S sobre raiz de 29. Então, vamos reparametrizar essa função, né? Vamos no item B. Isso aqui já é o item B, né? Na prática. Aqui tá aqui o item B. Tá aqui o item A, né? Vamos só organizar as ideias aqui para a gente poder responder item por item, né? Então, encontre S como função de t, tá aqui. Item A, tá aqui a resposta do item A. Ficou um quadrado. Item A. Pronto. Item B. Encontre a inversa φ de S igual a T de S. Então, posso colocar o T aqui dentro.
Assim, phi de S igual a T de S é igual a S sobre a raiz de 29. Essa é a inversa, né? Mostrar que beta de S igual a alfa de φ de S é uma parametrização pelo comprimento de arco. Então vamos lá. Agora definamos beta de S como sendo alfa de φ de S, né? Que vai ser dado por 3t mais 1. O t a gente sabe que é S sobre a raiz de 29. Aqui vai ser 3S sobre raiz de 29 mais 1, né? É mais 1? Acho que é mais 1. 4S sobre raiz de 29. Na prática, o que é que você faz? Como eu estou aplicando, como eu estou substituindo o t pela sua expressão em função de S, então basta onde, na prática, onde tiver t, você substitui por S sobre a raiz de 29, né? Que é o φ de S, na verdade, né? Então vai ser 4S sobre raiz de 29, mais ou menos, menos 5, 2S sobre raiz de 29. Se você quiser racionalizar, você racionaliza. Não vejo problema para isso aqui não. Vou mostrar que beta é parametrizado pelo comprimento de arco. Beta é parametrizada pelo comprimento de arco. Então, para isso, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que a norma do beta' de S é constante igual a 1. Certo? Vou olhar para a norma ao quadrado. Primeiro, quem é beta' de S? Então, se essa beta de S é diferenciável, beta de S é diferenciável, você pode até olhar que beta de S beta, se você usar a regra da cadeia, quem é que vai ser beta' de S? Vai ser alfa' aplicado em φ de S vezes φ' de S. Mas não vamos nem olhar para isso não, vamos olhar para a beta de S escrita dessa forma mesmo aqui. Então, quem é que é beta' de S? Vai ser 3 sobre raiz de 29, 4 sobre raiz de 29, 2 sobre raiz de 29. Então a norma de beta' de S é igual a raiz quadrada 3 sobre raiz de 29 ao quadrado, 4 sobre raiz de 29 ao quadrado, 2 sobre raiz de 29 ao quadrado. Se você fizer a conta, você vai ver que a norma de beta' de S é constante igual a 1. E isso de fato significa que beta é parametrizada pelo comprimento de arco, né? PPCA. Parametrizada pelo comprimento de arco, como queríamos demonstrar. Sem muitos problemas nessa aqui, né? Uma curva simples. Então teria mais problemas com outras curvas, mas com essas muito tranquilo aqui, né? Na 19 a gente até fez a parte 1, nós fizemos acho que no item D da questão 8, se não me falha a memória, né? Parte 1 foi no item D da questão 8. Vamos procurar direitinho aqui para a gente não cometer gafes equívocos aqui. Aqui.
quase certeza que foi o item D da questão 8. É o item E da questão 6, na verdade. Item E da questão 6. Tá feito lá do mesmo jeito. Vocês observem, né? Então, enquanto o valor... agora a gente vai fazer aquela discussão. A gente até comentou esse problema no último vídeo, né? Encontrar o valor para o qual a velocidade é máxima. Então, a gente viu... então, vou fazer a parte 2, né? Na parte 2 foi o que a gente achou. Nós vimos que eu quero determinar o valor, né, dentro desse primeiro ramo da cicloide aqui, para o qual o vetor velocidade é máximo, né? Então, na verdade, quando ele fala em velocidade, se a gente olhar, vamos olhar para a velocidade escalar, ou seja, a norma do vetor velocidade, a norma do alfa linha de t. Então, vamos olhar o seguinte, para a parte 2. Alfa linha de t... Alfa linha de t vai ser 1 menos cosseno t seno t. A gente já fez isso algumas vezes, né? Vou direto aqui. Quem é que é a norma desse trem aqui? A norma do alfa linha de t isso é igual a raiz de 1 menos cosseno t quadrado mais seno t quadrado, seno quadrado de t, a mesma coisa, né? Só que escreve dentro da função para ficar esteticamente melhor. Então, a norma do alfa linha de t vai ser igual a raiz quadrada menos cosseno aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Então a gente tem que 1 menos 2 cosseno t mais cosseno quadrado t mais o outro lado seno quadrado t. E aí isso aqui vai dar raiz de 2 que multiplica a raiz de raiz de 2 que multiplica a raiz de 1 menos t quadrado, né? 1 menos... Aliás, 1 menos... Aqui dá 1... Bota a raiz de 2 para fora, 1 menos cosseno t. Pronto. Beleza. Aqui é a norma, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar um artifício aqui, né? Que se... então, maximizar a norma do alfa linha de t também significa maximizar na verdade, preciso fazer isso pensando aqui. A minha ideia era o seguinte, maximizar o vetor velocidade significaria também maximizar a função velocidade quadrada, né? Se eu maximizasse a velocidade quadrada, eu fatalmente maximizaria também o vetor velocidade, né? Eu estou pensando aqui de fato se isso ocorre, me veio à mente agora aqui um ponto aqui, será que isso realmente é verdade, né? Vamos testar aqui, deixa eu parar, fazer uma conta aqui, 2 minutinhos. Pronto, galera, eu fui tentar maximizar a função e estava querendo reinventar a roda aqui, aí
Percebi uma coisa simples, né? Depois de fazer algumas contas desnecessárias aqui. Se olha para essa função aqui, raiz de 1 menos cosseno t, maximizar a norma da velocidade significa maximizar esse fator, uma vez que a função raiz quadrada é crescente, né? Então a gente sabe que o cosseno de t ele é sempre maior ou igual que menos 1, menor ou igual a 1 para todo t real, né? Então, como você tem um menos aqui na frente, certo? Então, o maior valor que essa função vai assumir, o maior valor que essa função, que esse fator 1 menos cosseno t vai assumir, é justamente o 2 quando cosseno t for igual a menos 1. Então, cosseno de t igual a menos 1, dentro do 0,2π em t igual a π. Então, esse é o valor de t que maximiza essa expressão, né? Então, vamos dizer assim, o Tmax que nós falamos lá no problema 6, a gente até citou esse Tmax. Então, esse Tmax do problema 6 é t igual a π. E a velocidade máxima, né, e a norma do alfa' de Tmax é justamente raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2, né? Então, essa é a velocidade máxima e esse é o t para o qual a velocidade é máxima, beleza? A gente acabou nem precisando fazer muita coisa assim como eu pensava que precisávamos fazer. Para essa 20 a hélice, o que a gente precisa fazer? Calcular o comprimento da hélice de 0 a h, né? Então a gente tem essa parametrização da hélice, alfa de t igual a r cosseno de 2πn sobre ht, onde n é o número de voltas que essa hélice dá e h é a altura, né? R cosseno de 2πn ht, R seno de 2πn ht, t, né? Muito bem. Então vamos lá, qual é o comprimento, né? Ele quer que eu calcule o comprimento de arco de 0 a t. Então, primeiro, vamos ver quem é a alfa' de t. Então, primeiro, observe que a alfa é diferenciável. Essa alfa é claramente diferenciável porque as funções coordenadas são diferenciáveis. A alfa é diferenciável. Logo, quem vai ser a alfa' de t? Vamos lá, vamos derivar esse cara, né? A gente vai ter, ó, o r é constante. Aqui a derivada do cosseno é menos seno, mas aí eu vou tirar logo esse cara aqui de dentro, 2πn sobre h. 2πn sobre h vezes menos cosseno 2πn sobre ht. Aqui da mesma forma, r 2πn sobre h cosseno 2πn sobre ht. E aqui 1, vou derivar, né? Vamos ajeitar a casa. A alfa' de t vai ser menos 2r πn sobre h cosseno de 2πn sobre ht 2r πn sobre h, que menos seno, tem que corrigir isso. Achei estranho. Seno menos seno. Seno. Cosseno 2πn sobre ht 1. Certo?
Então você tem agora, vamos fazer a norma, né? Quem que vai ser a norma desse cara? A norma do alfa' de t é igual, vai ser, né? Vamos olhar aqui. Vai ser menos 2 RPN sobre H seno 2 πn sobre HT, tudo isso ao quadrado. Então é o seguinte, vamos olhar a norma ao quadrado, depois a gente tira a raiz quadrada se for o caso, né? Melhor do que ficar colocando essa raiz aqui. É um trabalho. Pronto. Mais mesma coisa, 2RPN sobre H cosseno 2πn sobre HT quadrado mais 1. Então, né, quando a gente olhar, você vai ter 2πrn sobre H, que multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, mais 1 lá. Então, na prática, essa vai ser a norma ao quadrado. E quando você tirar a raiz, você vai ter uma coisa que é constante também. Interessante, né? Cara, se a gente consegue visualizar isso. Então, a norma de alfa' de t é igual, vou colocar aqui, eu tirar o menos 1 lá, 2πrn sobre h ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de 2πn sobre ht mais cosseno ao quadrado de 2πn sobre ht, certo? Isso aqui dá 1 mais 1, né? Aqui é a norma ao quadrado, só para a gente relembrar. Ou seja, a norma de alfa' de t ao quadrado, isso aqui tudo dá 1. Vou colocar aqui de azul. Relação fundamental da trigonometria, né? Vai ser 2πrn sobre h ao quadrado mais 1. Logo, a norma da alfa' de t é justamente a raiz desse cara, né? 2πrn sobre h ao quadrado mais 1. Pronto. Agora vamos comprimento de arco. Como é que vai ser o comprimento de arco? Comprimento de 0 a h, né? Comprimento de arco da curva alfa de 0 a h, a integral de 0 a h da norma de alfa' de t dt, essa integral de 0 a h de quem? Da raiz daquele cara ali todinho, né? Você escrever aquele cara ali. Escrever em termos de potência. 2πrn sobre h ao quadrado mais 1 elevado a 1 meio dt. Como isso tudo é constante, isso aqui vai ser
2π Rn sobre H ao quadrado mais 1 então aqui vai ser 2πRn sobre H ao quadrado mais 1 elevado ao meio, restrito de 0 a H, né? T, pronto, desculpa. Isso aqui vai ser igual a 2πRn sobre H ao quadrado mais 1 elevado ao meio vezes H. Pois é. Elevado ao meio vezes H, porque em 0 dá 0, né? Vou substituir aqui por 0 vai dar 0. Então, se você ajeitar a casa, você pode colocar isso aqui como sendo 2πRn quadrado, aqui eu vou tirar o MMC, mais H ao quadrado, tudo isso elevado ao meio. Esse H ao quadrado do denominador sai com a raiz quadrada, vira H. Isso aqui dá só esse outro termo. 2πRn ao quadrado mais H ao quadrado elevado ao meio, né? A raiz desse cara tudo aqui. Esse é o comprimento de arco de 0 a H. Beleza? Agora vamos para a última, finalizar, né? Esse aqui é um problema interessante, porque esse problema realmente garante aquilo que a gente já sabe, né? Que, pelo menos aquilo que a gente tem dentro da geometria euclidiana, que a menor distância entre dois pontos é de fato o segmento de reta, né, que liga entre dois pontos. O menor caminho entre dois pontos é o comprimento do segmento de reta que liga esses dois pontos, né? Porque faltou o comprimento do segmento de reta, né? Do segmento de reta que liga esses dois pontos, certo? Vamos precisar usar uns fatos aqui, vamos precisar usar o TVM para integrais, vamos precisar utilizar o fato de que se você tiver um vetor precisar usar o termo valor médio, precisa usar algumas coisas aqui, mas nada demais também, beleza? Vamos lá, vamos tomar uma água para a gente voltar e fazer isso. Isso vai exigir um pouco mais de sofisticação e um pouco mais de conhecimento nosso. Então, muito bem, para o último problema dessa lista, né? Vamos lá, vamos olhar para o item A aqui. Então, aqui você precisa ver que a gente precisa provar duas coisas, né? Primeiro a gente precisa provar esse lado, depois a gente precisa provar esse lado, certo? Vou chamar isso aqui de 1, vou chamar essa desigualdade de 2, certo? Então vamos lá. Vamos provar a parte 1. Então, muito bem. Para a parte 1, vamos tomar as seguintes coisas como hipóteses aqui. Suponhamos que aqui é sem perca de generalidade. Suponhamos sem perca de generalidade que alfa de t seja alfa 1 de t, alfa 2 de t, alfa 3 de t, onde também cada alfa aí é uma função de I em R, né, para todo I de 1 a 3, certo? E que V seja vetor de coordenadas V1, V2, V3
em R3, né? Lá em cima a gente está dentro do R3. Então vamos lá. Vamos observar o seguinte. Né? Quem é que é a integral de A a B de alfa' de t escalar com v dt, né? Isso aqui vai ser, por definição, a integral de A a B. Isso aqui é uma integral real, né? Se você observar, isso aqui é uma integral real, isso aqui é um número real. Então, essa integral é uma integral real. Então, isso aqui vai ser V1 alfa 1' de t dt. Diz assim, bota parêntese. V1 alfa 1', V2 alfa 2', V3 alfa 3'. Então, a integral é um operador linear. Isso aqui pode ser abrido da seguinte forma. Isso aqui é igual a alfa 1 V1', aliás, V1 integral de AB de alfa 1' mais V2 integral de AB V2 não, alfa 2' mais V3 integral de AB alfa 3'. Você usa o teorema fundamental do cálculo, né? Isso aqui vai ser igual a V1. Aqui eu vou ter o teorema fundamental do cálculo, TFC. Você vai ter alfa 1 de B menos alfa 1 de A mais V2 alfa 2 de B menos alfa 2 de A mais V3 alfa 2 de B menos alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? Aqui. Alfa 3 de B, alfa 3 de A. Certo? Ou seja, isso aqui pode ser reescrito como sendo o seguinte produto escalar. Alfa 1 de B menos alfa 1 de A, alfa 2 de B menos alfa 2 de A, alfa 3 de B menos alfa 3 de A, escalar V1, V2 e V3. Aqui eu estou usando o fato de que o produto interno, né, o produto escalar canônico, é comutativo. Né? Isso aqui também esse cara aqui é o vetor alfa de B menos alfa de A. E esse cara aqui é o vetor V. Como? Aí você olha. Por hipótese, alfa de B aqui, alfa de A é P. Então, isso aqui vai ser, de fato, Q menos P escalar com V. Portanto, você tem mesmo que Q menos P escalar com V é a integral de AB alfa' de T escalar com V dt. Certo? Pronto. Fizemos para a parte 1.
Agora vamos para a parte 2, a gente tem que provar lá a parte 2, né? Para a parte 2, nós vamos precisar usar o fato. A gente pode pensar tanto na desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Mas a gente pode usar um resultado do cálculo mesmo, assim, um resultado que é pouco utilizado, mas que é um resultado válido lá no cálculo, que é o de que se você tem uma função contínua, suponho que você tem f de um subconjunto da reta na reta contínua, certo? Se ela continua integrável a rima, obviamente, né? Então, você tem que a integral de AB, você toma um AB contido em I aqui, não coloquei, mas para AB contido em I, nós temos que a integral de AB da função f é sempre menor ou igual que a integral de AB do módulo de f, né? Certo? Se você olhar para a alfa' de t e escalar com v como uma função real, porque de fato é uma função real, né? Você vê que isso aqui é uma coisa real. Então isso aqui você pode usar essa propriedade aqui, você pode usar esse fato como ferramenta para provar isso, né? Uma outra coisa que você poderia usar, mas ficaria aí umas aspas aí no meio, é utilizar a desigualdade Cauchy-Schwarz, né? Você sabe que o produto escalar é sempre menor ou igual do que o módulo do produto escalar, que por sua vez é menor ou igual do que o produto das normas dos vetores, né? E aí você também poderia utilizar isso. Ou você usa isso, ou Cauchy-Schwarz. Para a parte 2, né? Para a parte 2. Então vamos lá, vamos ver como é que fica mesmo com Cauchy-Schwarz. Acho que fica até melhor, né? Porque para não ter que usar essa versão bem mais simples do que a gente chama de um lema de fator aqui. Talvez você não esteja familiarizado com esse nível de análise aqui, né? Vamos pensar no seguinte, ó. Observe que se observa que a integral de AB de alfa' de t escalar com v dt tem que obrigatoriamente ser menor ou igual do que a integral de AB do módulo desse produto escalar, né? O produto escalar é lá fora. Escalar do módulo de alfa' escalar com v dt, certo? E aí, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Isso aqui tem que obrigatoriamente também ser menor ou igual do que a integral de AB da norma. E daqui para cá a gente usa Cauchy-Schwarz. Certo? Para quem não lembra de Cauchy-Schwarz, Cauchy-Schwarz diz que o módulo do produto escalar entre dois vetores, né, se você tem W escalar com Z, é menor ou igual do que a norma de W vezes a norma de Z, né? Quaisquer que sejam W e Z em Rn, em particular para o R3 aqui, certo? Então esses caras aqui estão no R3, esse produto escalar está no R3. A integral vai preservar o sentido dessa desigualdade. A função é contínua. Dentro do intervalo compacto, função bem comportada. Então,
o módulo de alfa de t escalar com v vai ser menor ou igual a integral de AB do módulo de alfa' de t escalar com v vai ser menor ou igual do que a integral de AB da norma do vetor alfa' de t vezes a norma do vetor v dt, né? Só que, por hipótese, só que lá no enunciado tem uma hipótese muito forte que diz que nós temos que a norma de v é igual a 1. E aí, sendo a norma de v igual a 1, a gente pode reescrever essa desigualdade de outra forma, né? Ou seja, a integral de AB de alfa' de t escalar com v dt é menor ou igual que a integral de AB da norma de alfa' de t dt. Só que isso aqui, por definição, é justamente o comprimento de arco da curva alfa no intervalo AB, né? Ou seja, e esse cara, por definição, é justamente esse cara, por definição, né? É justamente o Q menos P interno com V. Então, nós conseguimos provar, de fato, esse caso, né? Certo que a distância entre a menor distância entre dois... Aliás, conseguimos mostrar essa primeira parte, né? Isso aqui acaba valendo. Lá no item B, que a gente vai pegar os outros caras e mostrar de fato que o segmento de reta que liga entre dois pontos é menor ou igual do que o comprimento de arco. Vamos lá, então só finalizar isso aqui. Portanto, aqui como queríamos demonstrar, né? Na verdade, portanto, colocar a desigualdade toda. Q menos P interno com V é igual a integral de AB de alfa' de t escalar com V dt, que por sua vez é menor ou igual que o comprimento de arco da curva alfa de AB. Vou até colocar aqui, né, só para L alfa de AB, para complementar ali. Pronto, vamos para o item B agora. No item B, o que a gente vai fazer? Vamos definir o V como sendo esse cara. Então, para o item B, definir seja V Q menos P sobre a norma de Q menos P, né? Ele construiu um vetor unitário. Como isso equivale para todo vetor, como no item A nós vimos que isso equivale para todo vetor unitário, ele construiu o vetor. Então nós vimos que aquele resultado vale para todo vetor unitário, em particular para Q menos P dividido pela norma de Q menos P, né? Então como é que a gente vai construir? Seja V igual a Q menos P sobre a norma de Q menos P. Ele quer que eu mostre no item B que a norma de alfa de A menos alfa de B é menor ou igual que o comprimento de arco, né? Que é justamente o segmento de reta que liga o alfa de A ao alfa de B. Ó. Muito bem, então é só você observar o seguinte. Então você pega quem é que vai ser quando você tomar isso, né? Quando você tomar pelo item A, vou escrever isso direito. Pelo item A nós já sabemos que Q menos P dado dessa forma
Q-P escalar com V é por sua vez menor ou igual que a integral de A a B da norma de alfa' de T dt. Vou olhar só para o lado de lá da desigualdade, certo? Com V unitário, né? Ok? Claramente, V escrito dessa forma é unitário. Claramente, V igual a Q-P dividido pela norma de Q-P é unitário. Então, vai satisfazer a desigualdade. Satisfaz a desigualdade. Bem, se satisfaz a desigualdade, se substitui. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter que Q-P escalar com Q-P sobre a norma de Q-P é menor ou igual que a integral de A a B da norma do alfa' de T dt. Só um minutinho, pronto. Da norma do alfa' de T dt, certo? Só que quando você olhar para cá, eu posso botar essa norma de Q-P para fora, porque é um escalar, né? Isso implica que 1 sobre a norma de Q-P vezes Q-P escalar com Q-P é menor ou igual que a integral de A a B da norma do alfa' de T dt, né? Só que Q-P interno com Q-P é exatamente, fazer isso de azul, Q-P interno, escalar com Q-P é justamente a norma de Q-P ao quadrado. A gente está vendo isso direto, ou seja, isso implica que a norma de Q-P ao quadrado dividido pela norma de Q-P é menor ou igual que a integral de AB da norma de alfa' de T dt. Isso aqui é um escalar, é real, né? Então você tem que a norma de Q-P é diferente de zero, porque Q e P são distintos. Está lá no enunciado também essa hipótese. Então, a norma de Q-P é menor ou igual que a integral de AB da norma de alfa' de T dt. Só que eu sei que por hipótese, como? Vamos fazer na outra linha. Como Q é alfa de B e P é alfa de A, nós ficamos com a seguinte desigualdade, que a norma do alfa de B menos o alfa de A, ou seja, o comprimento do segmento que liga alfa de B a alfa de A, é menor ou igual que a integral de AB da norma de alfa' de T dt, que por sua vez é justamente o comprimento de arco da curva alfa do ponto A até o ponto B, né? Então você tem de fato que, pelo menos com o R3, munido dessas propriedades que nós conhecemos, usufrui, né, dessa condição, que
o menor caminho entre dois pontos a menor distância entre dois pontos é o comprimento do segmento de reta que liga esses dois pontos. Ele é menor do que qualquer outro arco. Beleza? Então, galera, com isso a gente termina a lista 1 e vamos adiante com a lista 2, beleza? Valeu! Valeu.